Graça e paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Daremos continuidade aos nossos estudos sobre o plano eterno da salvação deste trimestre e está na nossa revista, edição 150, esta revista oficial de ensino da Escola Bíblica Dominical da Convenção Batista Conservadora. Quem vos fala é o pastor Jairo Gonçalves Martins. E na lição número 8, intitulada Tipos de Cristo no Antigo Testamento, parte 3, meditaremos hoje sobre o ofício de profeta. Nosso texto base encontra-se em Mateus 13, 53 a 57 e Lucas 13, de 33 a 35. Está na página 36 da nossa revista. Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: "De lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De lhe vem, pois, tudo isto?" E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: "Não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha junta o seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quisestes? Eis que a vossa casa vos ficará deserta, e em verdade vos digo que não mais me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor." Nosso texto áureo encontra-se em João 7,40, que diz: "Então os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta." João 7,40. Esta lição, número 8, é a continuidade da lição anterior sobre os ofícios no Antigo Testamento. Claro que existem outros, mas principalmente o ofício de sacerdote, o ofício de rei, que estudamos na lição passada, e que são, em Israel, tipos de Cristo, ou foram tipos de Cristo. Nesta lição temos o terceiro, que é o ofício de profeta, um ofício amplo, conhecido dos leitores da Bíblia, porque a profecia em si, ela começou no Gênesis e foi até Malaquias, que foi um livro profético. Então, o ofício de profeta era comum, era conhecido entre o povo de Israel do Antigo Testamento e até hoje é valorizado pelos estudiosos da Bíblia, pelos rabinos, os profetas como autoridades da parte de Deus manifestadas em Israel. O termo profeta, no hebraico navi, profeta, e em grego profetês, significa aquele que anuncia em nome de outro. Na Bíblia representa um ministério definido por Deus, desempenhado por homens santos, vocacionados e inspirados pelo Espírito Santo. Antes de entrarmos na lição propriamente dita, eu quero abrir um parênteses aqui na introdução e falar aos nossos alunos, leitores, ouvintes, que o ofício de profeta no Antigo Testamento e o ministério profético do Novo Testamento têm algumas diferenças, mas principalmente hoje, no Novo Testamento, o ministério profético, que encontra-se em Efésios 4,11, ele é diferente do dom de profecia, que encontramos em outros textos da Escritura. O dom de profeta no Novo Testamento, o ministério profético, ele é um ministério em pé de igualdade com o pastorado, com o apostolado.
Em Efésios 4:11 está escrito: e ele mesmo, Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então o ministério profético é diferente. Nós temos o exemplo do próprio apóstolo Paulo, que tinha os 5 ministérios. O apóstolo Pedro também era profeta, porque ele escreveu profecias que ainda hão de se cumprir na história da igreja e da humanidade. Temos o exemplo de Ágabo, que viveu nos tempos de Paulo e, inclusive, profetizou para o próprio apóstolo Paulo. Não era alguém que tinha dom de profecia, mas era um profeta, um ministro de Deus. E quando o apóstolo Paulo estava na casa de Filipe, o evangelista, veja que evangelista não era um cargo eclesiástico, era um ministério em pé de igualdade com o do apóstolo Paulo. E Ágabo chegou na casa de Filipe, onde estava Paulo hospedado, e ele profetizou para o apóstolo Paulo. No entanto, Filipe tinha filhas que tinham o dom de profecia, mas elas não foram usadas para entregar a mensagem para o apóstolo, justamente porque o dom de profecia, ele tem outra finalidade, é para edificar, para consolar, para exortar. Isto está lá em 1 Coríntios capítulo 14. Então, em 1 Coríntios capítulo 12, fala sobre o dom da profecia, que é distribuído para a igreja do Senhor, para exortar, consolar e para fortalecer a igreja, para edificar o povo de Deus. No entanto, o ministério profético, ele é diretivo, assim como o pastorado, assim como o ensino, assim como o ministério de apóstolo e evangelista. Então, esta diferença precisa ficar muito nítida antes de entrarmos aqui neste estudo. Então, o ministério profético no Antigo Testamento, que serviu como tipo de Cristo, ele segue esta linha. É um ministério diretivo, é especial, é muito maior do que um dom de profecia que um membro da igreja possa ter. Lá no Antigo Testamento, as finalidades dos profetas, a finalidade do ministério profético, era muito ampla. Convém salientar também que Deus levantou o ministério sacerdotal em Israel para ser diretivo. Uma das funções do sacerdote era ensinar a lei ao povo, mas os sacerdotes falharam no seu ministério. Então Deus levantou profetas para que eles suprissem esta lacuna. Então, um dos ministérios do profeta era denunciar os erros do povo e, às vezes, os erros dos reis e até dos próprios sacerdotes. O primeiro erro que eles denunciaram foi o abandono da lei mosaica. A nação de Israel precisava obedecer à lei para que a bênção de Deus fosse contínua sobre ela. E quando eles abandonaram a lei, então Deus levantou profetas para exortar o povo e chamar de volta a obediência. A partir do abandono da lei, entraram os erros de natureza teológica, ou seja, eles substituíram o Deus verdadeiro pelos deuses pagãos das nações que estavam ao redor. Eles mudaram, abandonando a lei e adotando crenças diferentes, ideologias religiosas diferentes, estranhas à vida com Deus. Muitos deles adotaram um sincretismo religioso. Nós temos lá no livro de Juízes um exemplo. Temos 3 anarquias no final do livro de Juízes: anarquia política, anarquia religiosa e anarquia moral. Dentro da anarquia religiosa, nós encontramos uma pessoa confeccionando ídolos de prata e dizendo que eram para adorar a Deus, fazendo ídolos para o Senhor. Isto é sincretismo, idolatria e vida com Deus. Crenças idólatras e palavra de Deus não se coadunam. Pelo contrário, a Bíblia, a palavra de Deus, ela rejeita, ela condena a idolatria de forma veemente. Então, este sincretismo entrou em Israel e Deus levantou profetas para condenarem e exortarem o povo a voltar para a lei. E, consequentemente, entrou a apostasia.
entrou a incredulidade. O povo abandonou a Deus, tornou-se incrédulo com relação à lei e à pessoa de Deus e apostatou. O povo abandonou os caminhos do Senhor para seguir os caminhos da imoralidade, da criminalidade e a adoração a ídolos e deuses falsos. Quando um povo abandona a palavra de Deus, isto é semelhante a uma igreja que abandona a palavra de Deus, se perde pelos caminhos da imoralidade, da incredulidade, da apostasia, e é necessário um retorno. Por isso os profetas denunciaram aqueles erros. Outro fator importantíssimo na vida dos profetas é que eles foram chamados por Deus para ensinar a verdade ao povo. Aquela missão que era sacerdotal, mas que não estava sendo suprida adequadamente, foi preenchida pelos profetas. Eles ensinavam o povo a respeito da lei e a respeito da vontade do Senhor. Antes dos dois cativeiros de Israel no Antigo Testamento, o cativeiro assírio em 722 a.C. e o cativeiro babilônico em 586 a.C., não havia um ensino regular. Houve uma exceção apenas no tempo do rei Ezequias, que ele incentivou o ensino da lei pela cidade de Israel. Mas, em outras épocas, não era comum. As pessoas iam até o templo, ou melhor, até o tabernáculo, para adorar e para ouvir a lei. Mas não havia um ensino regular. As pessoas aprendiam em casa, com aqueles que tinham mais conhecimento, os anciãos ocupavam este papel de mestres da nação. Então houve uma necessidade de ensinar a lei, de ensinar a verdade para o povo, e aí então foi que entrou a missão dos profetas. Na maioria das vezes eles foram perseguidos, eles foram apedrejados, eles foram presos, foram castigados pelos incrédulos, principalmente quando os reis de Israel eles não acreditavam em Deus, eles eram idólatras, pagãos, pecaminosos, então eles perseguiam porque os profetas condenavam as suas atitudes erradas, suas injustiças, suas imoralidades, seus crimes e principalmente a permissão para que entrasse a idolatria em Israel. Temos um exemplo clássico na Escritura do rei Acabe, rei de Israel, que casou com Jezabel, uma princesa pagã, idólatra, uma sacerdotisa do culto de Baal. Então, com a entrada daquela mulher pagã, justamente tornando-se rainha de Israel, entrou toda a idolatria que era rejeitada, deveria ser rejeitada em Israel, entrou aquela idolatria, entrou a imoralidade, porque ela era sacerdotisa de Baal, e na crença dos pagãos, então havia muita prostituição sagrada, junto com a idolatria, a imoralidade estava ali. Então, o rei Acabe permitiu, e o profeta Elias se levantou em nome do Senhor, Deus levantou o profeta Elias com muito poder, para que ele condenasse aquele tipo de idolatria, e por isso ele foi perseguido. Mas ele venceu. Acabe morreu em batalha contra os sírios. Elias continuou seu grande ministério até ungir o rei Jeú, que foi então o que destruiu a idolatria a Baal dentro de Israel. Então os profetas tinham essa missão de trazer o povo de volta, de condenar a idolatria, de incentivar e até enfrentar os reis de Israel quando eles estavam no pecado. E o povo, obviamente, foi conduzido de volta a Deus. No caso de Elias, quando ele desafiou o rei Acabe e disse, reúne os 850 profetas de Baal e Azerá e leva até o Monte Carmelo e eu estarei lá. E vamos mostrar para o povo qual é o Deus verdadeiro. E diante daquele desafio em que Deus derramou fogo dos céus e consumiu o holocausto de Elias, consumiu as pedras, inclusive a água que ele mandou derramar em volta do altar, o povo
caiu de joelhos aos pés do Senhor e declarou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então os profetas foram levantados com muito poder de Deus para levar o povo de volta ao culto, à adoração ao Deus verdadeiro. Vemos com isso que Deus não admite que entre no meio do seu povo qualquer tipo de sincretismo religioso. O sincretismo religioso é um dos maiores perigos. Foi para Israel e é para a igreja. Então Deus mostrou, através dos profetas do Antigo Testamento, que a comunhão do seu povo com ele deve ser perfeita e completa. E aqueles profetas do Antigo Testamento, tanto as pessoas, os profetas, quanto o ministério que exerceram, serviram de tipo de Cristo, quer dizer, foram sombras imperfeitas do antítipo, que seria Jesus, que seria então a realidade perfeita. Jesus Cristo foi o profeta por excelência. Moisés havia profetizado que Deus levantaria em Israel um profeta semelhante a ele. A semelhança, talvez nem o próprio Moisés tenha entendido no momento, mas a semelhança era muito mais ampla do que simplesmente entregar uma profecia e conduzir o povo de volta. Era trazer uma nova realidade, um novo testamento. Quando Moisés foi usado por Deus e recebeu a lei no Monte Sinai, Deus deu um testamento, Deus deu uma palavra para Israel. A lei mosaica era a palavra de Deus no Antigo Testamento, porque até ali Deus havia falado com os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó. Deus dirigiu a nação, introduziu na Terra Prometida, mas através de Moisés foi então que Deus trouxe a lei para dirigir a sua nação. É importante entender que uma nação, por exemplo, ela precisa de algumas coisas básicas para tornar-se uma nação. Precisa de um espaço geográfico definido, que seja seu. Deus deu a terra de Israel. A nação precisa de uma língua oficial. Aquela língua é a língua daquela nação. Pode ter dialetos, pode ter várias línguas, mas uma é oficial. E Deus, então, deu o hebraico para Israel. Eles herdaram dos ancestrais e continuaram, e até hoje a Bíblia do Antigo Testamento está escrita em hebraico. Hoje a nação de Israel fala oficialmente o hebraico moderno, é claro, mas continua sendo. Uma nação precisa de um líder, precisa de uma liderança. Então Deus estabeleceu sacerdotes, reis, profetas. Então a liderança de Israel, ela é em duplo sentido. Ela é espiritual e ela é material, legal. E outra coisa importantíssima que uma nação precisa é uma lei. Ela precisa ter diretrizes, ter normas que definam como será, qual é o critério de justiça e como devem ser as relações sociais dentro daquela nação. Então Deus deu a lei. Deus deu tudo o que Israel precisava para ser uma nação completa e perfeita. Porque a lei mosaica, outorgada por Deus no Monte Sinai, era superior a todas as leis que havia naquele tempo. Muitas pessoas dizem que até surgir o direito romano não havia lei. Isso é um engano, isso é um engodo. Isso aí soa como antissemitismo. Porque desde os sumérios, os babilônicos, os assírios, os egípcios, os hititas, todos esses povos tinham leis muito definidas. E a nação de Israel teve uma lei muito definida. Antes mesmo que o Império Romano surgisse como império, a própria cidade de Roma, pouco mais de 500 anos antes de Cristo, 1000 anos antes deles, Deus já havia dado a lei para Moisés. Fazendo uma comparação, é que nem a filosofia grega. A filosofia começou com os gregos. Não começou com os gregos. A filosofia grega teve
o seu ápice ali, cerca de 500 anos antes de Cristo, pois muito antes disso, Salomão já estava escrevendo o livro de Eclesiastes. Mais de 400 anos antes do surgimento da filosofia grega oficial, como conhecemos hoje, Salomão já estava escrevendo filosofia. Então, Deus sempre se antecipou, tanto no sentido legal, quanto na cultura, no conhecimento. Deus se antecipou àquilo que hoje chamamos de cultura predominante na sociedade. Então, a lei mosaica foi dada para dirigir a nação. O povo de Israel recebeu de Deus tudo o que precisava para ser uma nação verdadeira e completa e também perfeita na presença de Deus. Então, esta nação de Israel legou para a posteridade valores, legou uma riqueza impressionante de valores morais, valores espirituais, culturais, filosóficos, em todo sentido. Até hoje, Deus continua abençoando o seu povo, que continua na vanguarda do conhecimento, da tecnologia, enfim. E foi dentro desta realidade maravilhosa, outorgada por Deus, que veio Jesus Cristo, o profeta por excelência. Então, quando Moisés profetizou a vinda do profeta por excelência, era um profeta que iria trazer um novo testamento. O primeiro testamento foi dado por Deus através de Moisés. E o novo testamento, o segundo testamento, através de Cristo Jesus. O Antigo Testamento, a lei, o Novo Testamento, a graça. Então Jesus Cristo foi o profeta por excelência, não foi apenas mais um. Foi o profeta anunciado por Moisés. E Jesus, à semelhança dos profetas do Antigo Testamento, seguiu o mesmo critério, denunciando os erros do seu tempo. Porque o inimigo de Israel, que é o mesmo inimigo da igreja, nunca descansa. Então ele continuou introduzindo na nação heresias, descaminhos, desobediências à lei, para afastar o povo do projeto de Deus e da presença de Deus. Lembrando que estamos estudando neste trimestre o plano eterno da salvação. E o plano eterno da salvação passou por Israel. E ainda no futuro se concretizará a partir de Israel. Israel não é uma nação esquecida, um povo rejeitado por Deus, não. Muitos rejeitaram ao Senhor, mas Israel continua dentro da linha mestra deste projeto divino. E Jesus Cristo, sendo o judeu principal, o centro da história, o centro da palavra de Deus, o centro do projeto de salvação, ele veio e cumpriu essa missão. Porque salvação e pecado não se coadunam. Salvação, projeto divino de salvação e heresia não conseguem andar juntos. É necessário separar, é necessário santificar. Por isso que a salvação exige santificação. Então Jesus denunciou os erros, Jesus condenou o pecado. Nós temos aqui em Mateus capítulo 23, todo esse capítulo é muito importante, mas Jesus condenou com muita veemência. Eu acredito que de todas as ocasiões em que Cristo teve um embate teológico com os seus opositores, este aqui foi o mais enfático, este foi o mais agressivo em termos de argumentos. A partir do versículo 13 do capítulo 23 de Mateus, nós temos os ais que Cristo Jesus proferiu contra aqueles que deveriam orientar a nação no caminho de Deus, mas esqueceram e acabaram introduzindo heresias inaceitáveis. É importante salientar que toda vez que a Bíblia tem um ai, é um ai de verdade, é uma expressão de dor, é uma expressão de sofrimento, é uma sentença que é proferida pelo próprio Deus. Nós temos na Escritura, por exemplo, em Isaías, lá no começo do livro, os ais. Ai daqueles que se prostituem, ai daqueles
que se entregam às bebidas fortes, enfim, se entregam aos vícios. Enfim, são muitos ais. E aqui nós temos os ais contra a falsa religiosidade, os ais contra o farisaísmo, quer dizer, a religião de aparência e não de essência. E continua, lá em Apocalipse, por exemplo, os próprios anjos disseram, ai daqueles, enfim, que aceitam a marca da besta e outros pecados cometem. Então, ai dos escribas e fariseus, porque fecham o reino dos céus diante dos homens, não entram e não deixam os outros entrar. Ai dos hipócritas, escribas e fariseus hipócritas, que devoram as casas das viúvas, se justificam com longas orações, quer dizer, uma religião de aparência, apenas com a finalidade de ter lucro pessoal. Versículo 15, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, depois tornam ele filho do inferno 2 vezes. Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário nada é, mas quem jurar pelo ouro do santuário fica obrigado pelo que jurou. Veja só, o santuário tinha menos valor do que a oferta. Isto aqui é uma religião materialista, aquela religião que só pensa no lucro. Insensatos, cegos, falou ele. Lá no versículo 23, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, são hortaliças bem baratinhas, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas, quer dizer, sem omitir aquelas. Entrega teu dízimo de todas as coisas, mas lembra da justiça, da misericórdia e da fé. Então Jesus continuou aqui condenando os pecados, as mazelas, a falsa religiosidade. Jesus ele foi um profeta poderoso em palavras e obras, que condenou. Jesus nunca admitiu a mentira, a falsa religiosidade, nunca admitiu qualquer tipo de sincretismo religioso. E isto está acontecendo hoje em nossos dias, mas Jesus continua na mesma postura de não aceitação. Então Jesus rejeitou a religiosidade falsa e ensinou a verdade. Quando as pessoas ouviam Jesus, elas ficavam admiradas porque ele ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Então o ensino de Jesus foi enfático, foi verdadeiro. Ele trouxe a verdadeira interpretação da lei. É importante lembrarmos que após o retorno do cativeiro babilônico, quando Israel voltou, principalmente a tribo de Judá, eles ficaram muito preocupados com a entrada da idolatria em Israel e começaram a criar tradições. E essas tradições se tornaram uma cerca em torno da lei. Eles cercaram a lei de tradições. Mas o erro não foi o interesse em manter intacta a lei. O erro foi em que eles valorizaram mais as tradições do que a própria lei mosaica. Aquela cerca em torno da lei, cerca de tradições, ela tornou-se mais importante. Por isso que Jesus condenou certas tradições dos anciãos, tradições rabínicas, que contrariavam os preceitos da palavra verdadeira. Então Jesus trouxe de volta a verdadeira interpretação da lei. E podemos aqui fazer um paralelo com os ensinos do apóstolo Paulo, que também era profeta de Deus, e ele disse, se alguém vos ensinar outro evangelho, além deste que eu ensino, seja anátema. Está em Gálatas 1:8. E no versículo 9, ele repete dizendo, e outra vez eu vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além deste que eu vos anuncio, seja anátema. A palavra anátema significa maldito, amaldiçoado. Então Deus não aceita, desde o Antigo Testamento, passando por Jesus e pelos apóstolos, Deus não aceita mistura, sincretismo, heresias misturadas com a sua palavra. Jesus, ele purificou
o ensino da palavra de Deus, tirando todas aquelas crendices populares, aquelas tradições, talvez até com boa intenção, mas erradas, que não se coadunavam com a verdadeira palavra de Deus. Então Jesus ensinou a verdade e trouxe as pessoas de volta para uma crença legítima e verdadeira. Este foi o ensino de Cristo, esta é a missão dos profetas. Então, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, o ministério profético tem finalidades idênticas. E o ministério profético do Antigo Testamento, como tipo de Cristo, que apontava para o futuro, ele se concretizou de forma completa e perfeita em Jesus Cristo. E Jesus seguiu a mesma linha profética, condenando o pecado, trazendo o povo de volta à lei e à plena comunhão com Deus. Prezados irmãos, estamos vivendo nos últimos dias da história da Igreja na Terra. Os sinais estão se cumprindo, Jesus está voltando. E, infelizmente, muitos pregadores, à semelhança dos sacerdotes do Antigo Testamento, estão negligenciando o ensino da palavra. Então é necessário que Deus levante profetas que preguem a palavra com autoridade, não para criar confusão e divisão dentro da igreja, porque isso também não agrada a Deus, mas pessoas que mostrem a verdade para o povo, e o povo vai escolher entre a verdade e a mentira. Sempre haverá incrédulos, sempre haverá pessoas mal convertidas, carnais, perversas dentro das igrejas. Houve na igreja primitiva e existe hoje. Então, estas pessoas sempre vão rejeitar a verdade. Tem uma história importante sobre Calvino, um dos reformadores, que ele uma vez foi expulso, foi exilado da sua cidade por causa de uma mulher perversa, que tinha grande influência na cidade, e ela conquistou as pessoas e expulsaram Calvino. No entanto, depois da expulsão de Calvino, aquela cidade entrou em caos absoluto. E eles mandaram buscar o Calvino, depois de um tempo, para que ele ensinasse a palavra, para que a cidade voltasse à sua normalidade. Então hoje está acontecendo isso. Sempre há pessoas que contrariam, que eles não querem a verdade. Mas os homens de Deus precisam se levantar com autoridade para ensinar a verdade, como profetas de Deus, que não cedem diante do pecado e das opressões malignas. Satanás tenta destruir a igreja do Senhor, assim como sempre tentou destruir a nação de Israel e continua atacando Israel. Mas os homens de Deus precisam ter autoridade espiritual e nunca ceder ao sincretismo, às heresias, às pressões que vêm de fora para prejudicar a igreja do Senhor. E mesmo as pressões internas precisam ser trabalhadas, corrigidas com amor e verdade, mas com firmeza. Então, este é o ministério profético, o ministério do Antigo Testamento, que serviu de tipo de Cristo, o Salvador, e que faz uma diferença muito grande, porque o projeto eterno que estamos estudando nessa revista, ele depende da santificação para se concretizar nas pessoas, de forma individual. Como já vimos em lições anteriores, o que Deus planejou não vai ser mudado. O projeto eterno de Deus é garantido pela soberania de Deus. O Senhor sustenta o seu projeto, mas cada pessoa em particular que quiser participar e receber as bênçãos deste projeto, precisa entrar nos parâmetros bíblicos de vida, de santidade e de comunhão plena com Deus. É isto que o ministério profético, tanto do Antigo Testamento quanto a perfeição do ministério de Cristo nos mostram e nos deixam como exemplo para que sigamos. Deus abençoe a cada um